Ariano, seja muito bem-vindo, você que é de Áries, ou se você tem ascendente em Áries, essa previsão é para você. Estamos aqui numa edição especial de eclipse lunar, é isso mesmo. Estamos aí caminhando para um eclipse lunar total, agora dia 7 de setembro, a exatos 15 graus do signo de Peixes. Vamos entender como tudo isso vai impactá-lo, porque um eclipse ele é profundo, um eclipse faz a gente repensar e tomar decisões muito importantes que mudam às vezes a rota da nossa vida, por isso que é tão importante o eclipse. E em breve a gente vai ter outro eclipse também, tá? Então nós estamos vivendo aí uma temporada de eclipses. E se você gosta de astrologia, quer ficar antenado, gosta do meu jeito de explicar, já me segue aqui há um tempo, ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, tá? Se inscreva, vamos engajar esse canal aqui. Curta o canal, deixe seu comentário. Se você está aqui pela primeira vez, também já se inscreva para você receber todas as notificações, tá bom? Vamos entender esse eclipse e trabalhar a astrologia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque, diferente do tarô, que é maravilhoso, eu adoro, a astrologia ela vai mostrar o ponto principal. Aquilo que a gente tem que colocar o nosso foco, olhar para resolver ou para desfrutar, enfim, depende de cada cenário astrológico, tá bom? Então vamos lá, Áries. Áries, esse eclipse, tá? Ele tá destravando algum processo envolvendo um medo que você tem. Então pode ter algum medo aí que graças a Deus está sendo destravado. Ou aqui existe algum processo que realmente existiam ali algumas forças que podem ser espirituais para alguns, que estava de alguma forma segurando um pouco ali a tua vida. Veja bem, eu vou para dois caminhos aqui. O primeiro, eu vou falar para arianos que, de alguma forma, travou a vida por algum medo, por algum tipo de situação que move a tua vida ocultamente. Então, aqui pode ser perturbações emocionais. Primeiro, o medo, porque o medo, ele trava tudo, né? Medo é uma coisa louca, né? Que vai levando a gente a um lugar nenhum, né? Leva a gente até mesmo a processos de involução. Então, aqui é como se você tivesse tendo a oportunidade de olhar para esse medo e falar, cara, quer saber? Tchau, não vou ficar mais nisso. Mas para outros, isso pode ser uma perturbação emocional, pode ser confusão emocional, dificuldade de entender algumas coisas e tudo aquilo que você teve que processar, olhar, avaliar, entender e mergulhar. Ou você passou por algumas situações na tua vida que você foi estagnado, você se sentiu estagnado. A boa notícia é que está sendo destravado tudo isso, tá? Agora, nós temos aqui um segundo olhar da tua previsão que representa realmente algumas questões espirituais, tá? Ah, tá, tem uma outra coisa aqui que aí eu vou intuindo aqui, eles vão me contando, né? É verdade, faz sentido aqui que tem questão de saúde também. Para alguns isso pode envolver uma saúde, né? Alguma doença, algum processo de cura, algum processo, você se curando, você encontrando aí um tratamento, alguma coisa que também poderia estar travando aí algumas coisas, tá? Mas o principal é o medo. Não permita mais que o medo impeça você de voar. Porque às vezes a vida, ela tem para você alguns propósitos, só que você não alcança por falta de visão, ou por... Não é falta de visão. Não alcança por medo, tá? Mas para alguns pode ser algo desconhecido, algo que eu achava que não era para mim, até pode. Porque peixes
E casa 12, que é o teu caso, pode envolver coisas desconhecidas. Então, eu desconheço um caminho, por isso eu negava aquele caminho. Agora sim, vai. Para outro, um terceiro grupo, isso aqui pode ser alguma questão espiritual mesmo. Até esse céu, eu vejo uma iniciação espiritual. Tem até uma energia mais de coisas boas, espirituais, de coisas do que coisas negativas, tá bom? Porque aqui seria assim, você de repente vai num local, num templo e de repente uma oração salva a tua vida, ou um tratamento espiritual, um tratamento apométrico, uma radiestesia, um ebó, não importa o teu segmento religioso, práticas que você tem religiosa, mas de repente aqui pode ser um destravamento muito profundo aí, tá? De coisas muito profundas e que tá te ajudando, porque aqui pode até ser uma iniciação, você passando por alguma iniciação espiritual, tá? E que tá de alguma forma fazendo você olhar para dentro, fazendo você ressignificar algumas coisas, entender algum cenário que antes você não conseguia. E aqui realmente não é uma coisa que já tá que ainda permanece desconhecida. Para essa previsão para a grande maioria você já passou por muitas coisas que você já entendeu, que de alguma forma estavam inclusive te aprisionando, tá? Então, para chegar nesse ponto, eu preciso relatar que o planeta Saturno está retrógrado e já voltou para Peixes. Você sabe que Saturno já entrou no teu signo. Então, ele já colocou o pezinho ali, ele já está meio que te falando, ó, tá na hora de evoluir, tá na hora de amadurecer. Mas ele está retrógrado, ele voltou para sua 12. E Netuno em breve vai voltar também. Então, o que, que acontece, Áries? Nossa, sua previsão é uma previsão bem espiritual, tá? Que fala de entraves espirituais, aprisionamento, dificuldade de se sentir livre para fazer as coisas que você gosta. Você pode ter vivido uma experiência que não foi tão fácil para você aqui e que te trouxe alguns traumas, te trouxe algumas marcas, feridas profundas aí espirituais, que afetou o teu espírito, afetou tua alma, né? E que gerou muitos entraves aqui, tá? Agora, a boa notícia é que esses assuntos eles podem voltar, infelizmente é isso mesmo, mas é que agora você está preparado. Agora você está com, vamos dizer assim, eu estou preparado para essa batalha, eu estou preparado para olhar para dentro, eu estou preparado para tomar as decisões que eu preciso tomar. Por quê? Porque eu já deliberei com Deus, eu já parei, eu já refleti, eu fui lá no, né, e voltei, e agora eu vou lidar com as minhas sombras, lidar com os meus medos, lidar com as minhas paranoias ou com traumas que ficaram, feridas, de uma forma mais sábia, porque aqui você estava aprisionado e esse eclipse ele está abrindo um portal para que você se liberte, para que você seja você mesmo, para que você assuma as rédeas da tua vida, porque aqui há uma prisão psicológica, para alguns pode ser uma prisão mesmo, tá? Um exílio, uma prisão que está sendo retirado do teu campo, graças a Deus. Acabou, tá? Porque houve o aprendizado. Então, tanto que você está aqui com a cabeça, né? Esse eclipse está com a cabeça do dragão, falando que houve aí um aprendizado, tá? Então, o que, que eu recomendo é que você faça oração, que você busque nesse período aquietar a alma, fazer uma meditação, fazer uma oração, né? Você vai se sentir muito estranho, você vai sentir uma vontade de ficar quietinho, porque aqui é uma casa é uma casa de silêncio, é uma casa de resiliência, é uma casa em que a gente existe o sacrifício, que no positivo é o sacro-ofício, né, que é o trabalho sagrado, que é o trabalho espiritual, que é expurgar coisas aqui, porque aqui você está no momento
para se libertar. Tem aqui uma chave para que você prossiga a tua vida. E para alguns eu vou usar uma palavra aqui que veio aqui deles. Há uma autorização para que você seja livre. Há uma validação de que não, pode ir que dá certo. Pode ir que vai dar certo. Essa autorização pode até ser uma autorização espiritual para alguns, tá bom? E dito isso, tenho mais coisas para colocar aqui para você. O planeta Marte, que é o seu regente, ele está quadrado a Júpiter na casa do relacionamento aqui. Então, você está lidando com uma pessoa, Áries, uma pessoa que está aqui passando por algum tipo de ansiedade para tomar algumas decisões, pode até ocorrer aqui alguns atropelos, porque essa pessoa precisa se organizar para fazer algumas coisas darem certo. Isso pode também estar envolvendo alguma burocracia, algum documento. Aqui também para outros pode ser que essa pessoa seja de outra cidade ou de outro país, tá? Uma pessoa com quem você está lidando agora. Talvez você esteja avaliando um relacionamento, avaliando se eu mantenho uma parceria, ou se eu mantenho uma sociedade, ou se eu mantenho um casamento aqui, tá? Você pode estar aqui no momento de grande avaliação sobre o outro, até onde o outro vai, essa pessoa, quais são as crenças, quais são as ideias, os projetos, o modo de ver a vida, tem a ver comigo, sabe? É como se aqui você estivesse olhando para uma situação e compreendendo que talvez vocês são muito diferentes aqui, tá? E por isso que talvez você está reavaliando se você deve ou não, né? Até no sentido se eu devo ou não entrar nessa família, ser desta família, ou me conectar com esta família. É uma situação aqui de você ter que ter sabedoria para lidar com esta situação, tá? Aqui é porque aqui você está lidando com uma pessoa que ela tem 1000 coisas para resolver. E que aqui não está falando que não é para ficar. Aqui no céu, a gente não tem uma resposta assim, é para ficar com essa pessoa ou não? Não tem isso. Aqui é o seu livre arbítrio, é a tua sabedoria, porque aqui eu não tô vendo uma pessoa ruim. Inclusive tem um aspecto até interessante aqui de amor, de abertura para amor. Mas aqui é uma pessoa que tem que crescer, né? É uma pessoa que precisa aprender a se responsabilizar, aprender a tomar atitudes, a fazer as coisas. Para outros, isso aqui pode ser uma pessoa que está fazendo você avançar, crescer, evoluir, tá? Então, aqui nós temos uma pessoa aqui no teu campo, que é um relacionamento, mas aqui não é para todos que é um relacionamento amoroso. Para a grande maioria é, porque tem um aspecto com a Vênus, mas aqui tem uma questão de uma pessoa que está longe, ou uma pessoa que tem que resolver muitas coisas, ou uma pessoa que ela tem uma vida muito diferente da sua, tá? Analise aqui o que seria isso para você, tá? Não tá falando que nem que sim, nem que não. Aqui você precisa avaliar. E aqui você tá traumatizado, né? Porque aqui você tá curando um trauma. Então, essa pessoa pode ser uma pessoa do trabalho, uma pessoa da família, uma pessoa aqui que eu diria para você que é importante deixar essa pessoa seguir o caminho dela, no sentido de que você não tem controle de tudo aqui. Talvez você queira até ajudar, mas não dá, né? Outra coisa aqui, Áries. Nós temos aqui um céu que também fala sobre você ter que avaliar um pouco as suas dívidas ou contas a pagar, tá? Tem uma coisa de, olha,
Cuidado aí com as contas, com as dívidas. Talvez você tenha aí que fazer um planejamento, mas o céu ele favorece esse planejamento, tá? Não é que você tá aqui numa situação de, nossa, tá ruim, agora vai ficar super ruim. Não, mas aqui tá falando que você vai ter aqui que tomar algumas providências em relação ao seu financeiro, né, em relação à parte material aqui, principalmente se isso envolve o dinheiro de uma outra pessoa, aqui fala que talvez você vai perder dinheiro, tá? Se tem alguém aqui que te deve algo, é uma pessoa que talvez você não vai conseguir ver esse dinheiro, ou pelo menos não é todo o dinheiro, você vai ver parte dele, não todo. E aqui, se o tema for esse financeiro, aqui até que você está lidando com essa pessoa, aqui é uma pessoa que ela está sendo bastante negligente, tá? Ou ela tem ali a razão dela, né? A razão é dela. Mas aqui você tem que ver até que ponto, porque para alguns isso aqui pode ser que a pessoa esteja com a verdade na mão. E essa pessoa com a verdade na mão, a gente até imagina o que ela pode fazer, talvez procurar até alguma questão com a justiça. Então, aqui nós temos uma questão bem delicada que para alguns se trata de uma pessoa que não está agindo com ética, e para outros pode ser uma pessoa que, na verdade, ela tem a razão e ela vai buscar os direitos dela. Tá bem difícil para entender essa pessoa aqui, tá? Porque envolve você. Envolve você. Então, aqui para previsão, a gente não consegue entender quem tá certo. Entendeu? Então, eu vou trabalhar assim: tem um grupo que tá certo, tem um grupo que vocês precisariam repensar como vocês atuam com isso aí, tá? Mas faça uma avaliação, tá? Porque aqui você passou pelo efeito de Netuno, e Netuno deixa a gente muito confuso, deixa a gente meio perdido, tá bom? Então tem que tratar desse trauma, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, fazendo algum trabalho espiritual, algum procedimento de autoconhecimento, tá? Para você se libertar de uma situação aqui, e você vai se libertar, porque aqui tá falando que você tá se libertando de algo muito profundo. E aqui o que eu entendo é que você tem autorização espiritual para fazer isso, para ir embora, para tipo, acabou, sabe? Tá bom, Áries? Vê se bateu aí para você, se te ajuda. Eu espero que você tenha aí um eclipse abençoado de muita luz. Em breve estou aqui com mais previsões para você, tá bom? Até mais!